TV CERJ, nas dependências da nossa federativa, com a nossa companheira Jandira Freitas, que é diretora da área financeira do CERJ e coordenadora de um grandioso trabalho, a Comerj. Jandira, fala para nós o que é a Comerj. Comerj é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro e nós estamos na 33ª edição. Agora, nós sabemos, Jandira, que essa história começou há muito tempo atrás. Você se recorda de quando foi e como foram esses primeiros passos que a Comerj deu? Eu me recordo porque também me contaram, né? Porque eu ainda não participava do movimento ainda federativo. Mas ela começou em 1978 e em 1979 existiram as primeiras COMES, que eram as confraternizações das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. E depois tivemos um encontro que iniciou-se lá no Colégio Lemos Cunha, que foi a primeira Comerj. Jandira, muitos nomes importantes estiveram nessa primeira etapa da Comerj. Você se recorda desses nomes, desses baluartes do espiritismo? Os primeiros companheiros que idealizaram esse encontro foram o Raul Teixeira, a nossa companheira Darcy Neves, a Maria L. de Capobianco, que ficou muito tempo ligada ao Polo 3, e o nosso companheiro Vanderlei Coutinho. O Polo 3, por acaso, é o meu polo de Comerj, né? Você podia falar para nós, Jandira, como é esse processo de inscrição dos jovens? Qualquer jovem pode participar? Como é que funciona esse processo? O importante é que a gente faz parte de um movimento federativo e que os jovens, para fazerem parte do encontro, precisam estar participando de uma mocidade espírita há pelo menos 2 anos. Isso por quê? Nós ficamos 4 dias dentro de um espaço único, né? E o estudo precisa de pré-requisitos, que é o jovem conhecer a doutrina espírita, os princípios básicos, né? Pelo menos. Então ele tem que estar participando ativamente das atividades de uma mocidade espírita. Isso, ele precisa pelo menos ter 70% de frequência, isto é, estar ligado a uma casa espírita, né? E a uma mocidade. A Comerj tem algum tema central? Como que se dá esse trabalho de preparação do evento? Esse ano, né, nós estamos com o tema O Futuro é Agora, Por que Te Detens? E o processo todo da escolha do tema vem do próprio movimento espírita, dos próprios encontros, que vem e reúne-se no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro os coordenadores. E nesse processo a gente vai caminhando com toda uma forma bem democrática, e aí o tema é escolhido pelos próprios coordenadores com base nessa indicação do próprio movimento espírita. Me parece que os polos são divididos em grupos de trabalho. São 4 grandes áreas. Você pode falar um pouquinho desse trabalho dinâmico? Cada polo de Comerj, nós temos atualmente 19 polos, tem 4 coordenadores gerais, 4 coordenadores espelhos, que são indicados pelo próprio movimento espírita, pelo próprio CERJ, e nessa construção, esses 8 coordenadores, né, 4 coordenadores gerais e 4 espelhos, são divididos em 4 grandes áreas, que é a área de estudos, né, a área de apoio logístico, a área administrativa e a área de assistência médica e atendimento fraterno. Qual é o limite de idade para participar desse evento? Temos a idade de 21 anos, né, para o jovem, mas o trabalhador é de qualquer idade. De preferência, aqueles que já estão fazendo parte do próprio processo, porque quando a gente inicia, a gente não conhece bem a dinâmica da Comerj. Então, normalmente, se passa por uma fase, né, que a gente chama de tarifeiros, que vai conhecer o próprio processo Comerj e depois fazer parte das próprias comissões e fazer parte das dinâmicas que envolvem todo encontro. Nós temos notícias importantes de que o trabalho de Comerj é todo permeado, além dessa preparação pedagógica toda, por muita arte. O que você fala sobre isso, Jandira? A arte, durante todos esses anos, tem permeado realmente o Guto. A parte, então, não só da música, mas a parte de dramatizações, a parte das dinâmicas, a parte de poesia, né? E a gente tem procurado justamente para atender
aos jovens, né, principalmente, e também fazer com que o encontro seja leve, né, como a gente coloca nas próprias diretrizes, que seja um encontro leve e que a gente possa entender a extensão da doutrina espírita, que não é só o composto só do estudo, mas que envolve toda a dinâmica do trabalho, tudo envolve o trabalho de Comerge. Existe um outro trabalho intimamente ligado a todo o processo de Comerge, que é o ENEF. Né? Fala para a gente um pouco do ENEF, que a nossa querida Neia coordena com uma boa equipe. O ENEF ele nasceu da própria Comerge. No início, ele estava instalado dentro da Comerge para atender os pais dos confraternistas que estavam participando do evento. Mas ele tomou uma dimensão muito maior, né? Então, hoje, nós somos 19 polos de Comerge, já somos mais de 45 núcleos de ENEF e tem atendido nas regiões os trabalhadores, não só os pais dos confraternistas, mas também todos os trabalhadores do movimento espírita e as crianças, né, de uma certa forma, até a idade de estar como jovem participando da Comerge, que depois de 11 anos já podem fazer parte da Comerge. Por que esse evento acontece justamente no período de carnaval? Como a gente falou, esse encontro idealizado por essas pessoas, de início se procurou aproveitar o feriado para estudar. Depois, com o decorrer do tempo, o plano espiritual, através dos nossos amigos, né, principalmente Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele nos fala da importância deste encontro para ajudar no próprio processo, tendo em vista que a cidade do Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo, ela fica muito sobrecarregada em termos de vibrações. Então, para ajudar o próprio processo, muitos jovens desencarnam no carnaval, muitos jovens envolvidos com drogas, com prostituição. Então, este encontro tem ajudado aos amigos espirituais a atender a essa mobilização, né, que a gente chama durante o carnaval. Então, nesse período em que a Terra está tão conturbada, esse trabalho colabora na ambiência espiritual do planeta? Exatamente. Nós chamamos de pontos de luz. Então, nós temos 19 pontos de luz ligados à Comerge, mais de 45 ao ENEF, e queremos abrir muito mais pontos de luz. Se fosse assim, da nossa vontade, seriam todas as casas espíritas. Então, eu queria as casas espíritas, o movimento espírita diga sim ao ENEF e à Comerge. Nós participamos ativamente desse trabalho e percebemos o engajamento dos dirigentes espíritas. Aqueles dirigentes que não conhecem o trabalho, que ainda não estão participando, qual é a sua mensagem a esses companheiros? Nós estamos convidando a todos para conhecerem a Comerge e o ENEF. Estamos abrindo espaço, né? A Comerge abre o espaço de visitação. A gente organiza essas informações importantes e já está sendo dirigido ao movimento uma correspondência para que todos possam divulgar a Comerge e o ENEF em suas reuniões, nos espaços de jovens e encaminhe os jovens para a Comerge. As famílias, em geral, às vezes se equivocam, acreditando que o jovem ele deva escolher a sua religião. E que a família não tem essa característica de orientar o filho para a escolha das suas orientações filosóficas, religiosas, doutrinárias. O que você entende a respeito desse assunto e que mensagem você deixa para os pais espíritas? Temos falado muito nisso, né, mesmo antes de Comerge, que da mesma forma que encaminhamos os nossos filhos para a escola laica, da mesma forma que levamos o nosso filho ao médico quando ele se encontra doente, da mesma forma temos obrigação de encaminhá-los para a doutrina que escolhemos e que acreditamos que traz informações importantes para nós. É como se nós soubéssemos que isso é muito bom para nós, mas não tão bom para o nosso filho. Então, os pais, os responsáveis, precisam estar alerta que eles têm um compromisso com o plano espiritual de encaminhar as suas crianças, os seus jovens, para as escolas de evangelização e, consequentemente, para a nossa Comerge. Agora, além do trabalho dos encarnados, né, nós temos notícias de que há uma equipe espiritual que coordena todo esse trabalho. Fala um pouco disso, por favor. Todo esse trabalho tem sido assim, noticiado pelos amigos espirituais nas diversas reuniões mediúnicas das nossas casas espíritas, antes, durante e depois da Comerge, nos falando da importância desse encontro,
nos falando da importância de nos unirmos. Hoje vemos o movimento espírita já com resultado desse trabalho de 30 anos atrás. Hoje temos no movimento, nas lideranças, uma equipe renovada de trabalhadores que vieram da Comerge. E o plano espiritual tem nos alertado, que nós precisamos estar atentos nessa virada desse milênio. Então, que a gente fica super feliz, de estar passando para vocês, alguma coisa que nós já vivenciamos, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Então, os pais podem ficar tranquilos que os seus filhos vão estar muito bem amparados. Agora, diga para nós, Jandira, o nome desses guias maravilhosos. A gente que participa do trabalho da Comerge pode perceber a ambiência espiritual, a boa energia do ambiente, como a gente sai renovado. Parece que a gente não quer mais voltar para a sociedade normal, Quer ficar por lá. Quem são esses guias espirituais? Os nossos coordenadores, que a gente está aqui com a imagem aqui do Dr. Bezerra, Lins de Vasconcelos, nosso querido José Grosso, e muitos espíritos mesmo que têm acompanhado essa nossa caminhada. E eles falam que eles estão em todos os polos, estão nas viagens, estão nos ajudando. Às vezes as dificuldades são grandes, mas a gente tem que ter confiança nesse plano maior, que o trabalho que a gente vislumbra aqui na Terra é muito maior, segundo as informações do plano espiritual, que a gente não tem noção do benefício que esses encontros têm proporcionado para a nossa Terra. Agora, Jandira, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para essa grande equipe de encarnados trabalhadores de todos os polos. Lá no nosso polo 3, por exemplo, são quase 100. Então é um número muito grande de trabalhadores empenhados nessa ação viril. Deixa um recado para os nossos parceiros, os nossos amigos que levam esse trabalho com tanto amor e carinho. Primeiramente, que a gente tenha certeza desse trabalho, benefício desse trabalho, e que é uma honra fazermos parte dessa equipe de encarnados que, junto com os amigos desencarnados, proporcionam toda essa dinâmica nesse trabalho. E que nós tenhamos confiança, que estejamos unidos, que tenhamos fé. Quando a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente segue adiante. E nós acreditamos nesse trabalho. Então, que nós estamos como coordenadores do trabalho, o Guto também faz parte desse Polo 3, também aqui do CERJ, que nós tenhamos confiança e tenhamos a certeza de que Jesus está conosco. Não desanimemos nunca. Muito obrigado, Jandira. TV CERJ, sempre com você.